Meus queridos irmãos e irmãs, e você que está visitando este canal. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimento com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sintam-se à vontade para desfrutar de todo o ensinamento deste devocional. Na Bíblia, Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, Atos 13 versos 22. Isso significa que sua vida, apesar de erros e falhas, refletia um desejo genuíno de agradar a Deus e cumprir sua vontade. Mas o que isso significa para nós hoje? Como podemos ser considerados pessoas segundo o coração de Deus em um mundo cada vez mais distante dos valores bíblicos? Você já se deu conta que Deus não está à procura de heróis, mas de corações dispostos a serem transformados por Ele? Enquanto o mundo valoriza a aparência, Deus busca algo mais profundo, um coração que bate em sintonia com o seu. Descubra como ser uma pessoa segundo o coração de Deus e viver uma vida que realmente o agrada. Antes de prosseguirmos, fica o convite aos nossos amados irmãos e a você que nos visita, para compartilhar suas opiniões, dúvidas e experiências no final deste devocional. Sua participação é muito valiosa para nós. E, se você ainda não é inscrito, sinta-se à vontade para se juntar nesta jornada espiritual. Será uma alegria crescer juntos na Palavra de Deus. Sua presença nos motiva a continuar compartilhando as bênçãos divinas. Meus amados irmãos, a nossa reflexão devocional de hoje está direcionada à história de Davi descrita no livro de 1 Samuel capítulo 16. Conta-nos este capítulo que por rejeitar Saul, rei em Israel, Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como futuro rei de Israel. Aos olhos de Samuel, o preferido de Deus teria os atributos de Saul, em força, tamanho, postura. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não escolhe pessoas com base na aparência, nas habilidades ou no status social. Ele olha para o coração. Quando o profeta Samuel foi enviado para ungir um novo rei em Israel, ele se impressionou com a estatura e a aparência de Eliabe, filho de Jessé. No entanto, Deus o corrigiu, mostrando que sua escolha não se baseia em padrões humanos. Davi, o mais jovem e aparentemente insignificante aos olhos dos homens, foi escolhido porque seu coração era alinhado com o coração de Deus. Em um mundo repleto de distrações, conflitos e prioridades, muitas vezes equivocadas, a busca por um coração alinhado com os propósitos de Deus surge como um chamado profundo e transformador. Mas o que significa, de fato, ter um coração segundo o coração de Deus? Essa pergunta nos leva a refletir sobre a essência da espiritualidade, do amor e da conexão com o divino. Para explorar essa questão, é necessário mergulhar nas Escrituras Sagradas, na vida de figuras bíblicas exemplares, e, sobretudo, na natureza do próprio Deus. A Bíblia nos revela em 1 João 4 versos 8, que Deus é amor. Portanto, ter um coração segundo o coração de Deus significa, antes de tudo, cultivar um amor genuíno, incondicional e sacrificial. Esse amor não se limita a sentimentos superficiais, mas se expressa em ações concretas, como cuidar dos necessitados, perdoar os que nos ofendem e buscar o bem-estar do próximo. Jesus Cristo é o maior exemplo desse amor. Ele amou os marginalizados, curou os enfermos e deu a própria vida pela humanidade. Ter um coração segundo de Deus é, portanto, buscar amar como Jesus amou, mesmo quando isso exige renúncia e sacrifício. Deus não se agrada da arrogância ou da autossuficiência. Pelo contrário, Ele valoriza a humildade e o serviço. Em Filipenses 2 versos 5 ao 8, somos exortados a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ter um coração segundo o coração de Deus implica reconhecer nossa dependência dele em colocar os outros acima de nós mesmos. A humildade não é sinônimo de fraqueza, mas de força sob controle. É a capacidade de reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus, e que nossa missão é glorificá-lo através do serviço ao próximo. Deus é justo e misericordioso. Ele não compactua com a injustiça, mas também não deseja a condenação do pecador. Ter um coração segundo o coração de Deus significa buscar a justiça em todas as esferas da vida, defendendo os oprimidos e lutando contra a desigualdade.
Ao mesmo tempo, significa estender a misericórdia àqueles que falharam, assim como Deus faz conosco. O profeta Miqueias, no livro que leva seu nome capítulo 6 versos 8 resume bem essa dualidade. Ele te declarou: ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Justiça e misericórdia são dois lados da mesma moeda, e ambos devem estar presentes em um coração alinhado com Deus. No Salmo 51 versos 17, Davi declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ter um coração segundo o coração de Deus envolve reconhecer nossas falhas, arrepender-nos sinceramente e buscar a transformação que só Ele pode operar em nós. Um coração quebrantado é aquele que não se orgulha de seus pecados, mas que se rende à graça de Deus, permitindo que Ele molde seu caráter e seus desejos. É um coração aberto à correção e disposto a mudar. Ter um coração segundo o coração de Deus também significa confiar nele incondicionalmente, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Abraão é um exemplo notável dessa confiança. O livro de Gênesis capítulo 12 vai dizer que ele obedeceu ao chamado de Deus, deixando sua terra natal e crendo na promessa de que seria pai de uma grande nação, mesmo em sua velhice. A obediência é fruto da confiança. Quando confiamos em Deus, estamos dispostos a seguir sua vontade, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Um coração alinhado com o coração de Deus é aquele que diz: cumpra-se em mim o teu querer. Amados, o que aprendemos com este ensinamento? Ser segundo o coração de Deus na prática significa ter um relacionamento íntimo com Deus. Quando lemos no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 13 versos 22, Paulo pregando ao povo, cheio do Espírito Santo, menciona o testemunho divino quando diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Isso significa, irmãos, que Davi não apenas conhecia Deus, mas buscava constantemente sua presença. Ele orava, adorava e confiava no Senhor em todas as circunstâncias. Hoje, isso significa investir tempo na oração, na leitura da palavra e no louvor, não por obrigação, mas por amor genuíno a Deus. Significa viver em obediência e santidade no nosso dia a dia. Mesmo sendo falho, Davi tinha um coração disposto a obedecer a Deus. Ele se arrependia sinceramente de seus pecados e buscava retidão. Para nós, isso significa viver uma vida alinhada com os princípios bíblicos, rejeitando o pecado e buscando a transformação pelo Espírito Santo. Significa confiar em Deus em meio às adversidades, mesmo que aos nossos olhos parecerem impossíveis. Davi enfrentou gigantes, perseguições e traições, mas sua confiança permaneceu firme em Deus. Ser segundo o coração de Deus hoje significa confiar em Ele, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Em vez de duvidar, devemos entregar nossas batalhas ao Senhor e crer que Ele está no controle. Significa ter um coração humilde e arrependido mesmo que a nossa carne se levante contra o nosso espírito. Davi não era perfeito, mas quando pecava, reconhecia seu erro e buscava perdão. O Salmo 51 é um exemplo de sua humildade e arrependimento. Hoje, precisamos ter a mesma atitude, reconhecer nossas falhas e nos render à graça e misericórdia de Deus. Significa, irmãos, servir a Deus e ao próximo. Davi viveu para cumprir a vontade de Deus. Ele não pensava apenas em si mesmo, mas buscava governar com justiça e servir ao povo. Da mesma forma, devemos viver para glorificar a Deus, ajudando o próximo e sendo um testemunho vivo do seu amor. Ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus não significa ser perfeito. Davi cometeu erros graves, mas o que o destacou foi sua disposição de se arrepender, buscar a Deus e confiar nele. Um coração segundo Deus é humilde, quebrantado, obediente e cheio de fé. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, santificado seja o teu nome. Que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é no céu. Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa segundo o teu coração. Transforma o meu interior, para que eu reflita o teu caráter e a tua vontade. Que eu não busque a aprovação dos homens, mas viva para te agradar. Ensina-me a ser humilde, obediente e cheio de amor por ti e pelas pessoas. Te exaltamos. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém.